Olá, meu nome é Alexandre Américo e em seguida daremos continuidade a mais um vídeo de treinamento da Airsoft. Nesse vídeo iremos demonstrar como é que é feita a emissão do MDFE. Iremos fazer o nosso login de acesso. O MDFE, que é um documento que acompanha a nota fiscal no transporte, assim como o conhecimento de transporte também precisa fazer sua emissão, ele é acessado no sistema a partir do menu Movimento, Faturamento, e nós temos aqui duas opções, manifesto de transporte e o nosso gerenciador de manifesto de transporte. Os dois casos darão acesso à tela de emissão. Essa primeira opção aqui, manifesto de transporte, ela dá acesso à tela principal do manifesto. Então aqui você irá providenciar um manifesto direto, né? No gerenciador, ele dá acesso primeiramente a uma espécie de uma pesquisa. Então aqui você consegue visualizar tudo que foi emitido dentro do mês corrente, tá? E aqui você consegue ver os que já foram emitidos, que já foram, por exemplo, encerrados, né? E se tem algum manifesto que foi emitido e por algum motivo não foi feito o seu encerramento. Então, das duas maneiras você consegue fazer a emissão. Eu indico, principalmente, usar o gerenciador, porque pelo menos você já tem uma noção, além do que você vai fazer no momento, você consegue visualizar as outras coisas que foram feitas, tá? Então, pelo gerenciador, assim que você vai abrir ele, vai aparecer aqui uma lista, como eu falei anteriormente, de todos os manifestos que foram emitidos no período do mês, né, do mês corrente. E aqui você vai ver na primeira coluna da listagem que ele tem uma espécie de uma legenda que vai classificar esse documento de acordo com cada situação dele. Por exemplo, esse manifesto aqui, que seria o manifesto número 1, ele atualmente está cancelado no sistema. Então, quer dizer, ele foi feito e em seguida foi cancelado. O manifesto 2, por exemplo, ele está encerrado. Então, ele passou por todos os trâmites que o manifesto vai passar, né? Ele foi emitido, ele passou um tempo aberto ou autorizado, e quando chegou no seu encerramento, no dia que foi entregue, foi feito o encerramento no sistema. Então, resumindo, o manifesto ele precisa ser encerrado, tá? Por exemplo, se você emitir um manifesto para um determinado motorista e tentar emitir na mesma empresa para esse mesmo motorista e não fizer o encerramento, vai ficar pendente a autorização de novos manifestos, tá? Então aqui embaixo você vai ver as legendas correspondentes a cada status do manifesto e embaixo nós temos os botões de comando. Botão novo, no caso você insere um novo manifesto, inicia um novo manifesto. Botão editar, que é para editar o manifesto já está inserido aqui na lista. Os nossos eventos principais do manifesto, que seria o manifesto de cancelar e encerrar. A opção de imprimir. A opção de transmitir para o fisco, porque quando você digita o manifesto, inicialmente ele vai ficar como não enviado. Ao encerrar a sua digitação, é necessário fazer sua transmissão para o fisco, para a Cefaz, para que ele possa de fato existir e a partir daí seguir os trâmites legais que o manifesto exige, né? Ao lado do transmitir nós temos o botão de consultar, então podemos consultar o manifesto pelo seu recibo de envio ou pela sua chave de acesso. Nós temos o botão de funções. Nesse caso aqui nós temos três funções específicas para o manifesto, que é enviar o MDFE por e-mail, por algum motivo. Eu posso consultar o estado do serviço atual do manifesto junto com a Cefaz, se ele está funcionando ou não. E aqui eu tenho a opção de retorno do web service. Eu posso abrir uma opção no gerenciador que ele vai me mostrar todas as opções que foram feitas com a troca com o web service da Cefaz. Isso é para algum problema técnico que eu possa ter em determinado momento. E por último, nós temos o botão pesquisar. Inicialmente eu falei que quando você abre o gerenciador, ele vai listar os manifestos que foram emitidos no mês. Mas por algum motivo, se você precisar também visualizar meses anteriores ao mês corrente, você pode clicar aqui em pesquisar e pode informar um período maior do que o mês corrente
para que o gerenciador possa fazer uma consulta mais abrangente para uma determinada utilização ou conferência dos mesmos. Tá? Bem, vamos agora, nesse momento, fazer uma simulação de um novo manifesto. Tá? Então eu vou clicar aqui em novo, aqui embaixo. Ele vai abrir aquela mesma tela que a gente pode abrir sem ser pelo gerenciador. Então, quer dizer, pelo gerenciador eu também tenho acesso a abrir a inclusão propriamente dita do manifesto. Então, é como se fosse uma junção da primeira opção que só abre o manifesto para me fazer um lançamento serial, e pelo gerenciador eu consigo fazer essa abertura e fazer um acompanhamento melhor. Tá? Então, na hora que eu clicar em novo, ele já vai fazer a sugestão do próximo sequencial de manifesto. No nosso caso aqui, ó, nós já temos 6 manifestos emitidos, né, como teste. Esse aqui vai ser o de número 7. Então, na hora que você apertar em novo, ele já vai fazer o preenchimento dos campos, né, padrões do manifesto. Né? Então, no caso, o número não mexo. O modelo, nesse caso, sempre vai ser 58 e a série número 1. Tipo de emissão, normal. Tá? A data de emissão, no caso, é a data corrente. No caso, nós estamos fazendo essa emissão hoje, que é 31/7. O tipo de manifesto, nós temos duas opções, transporte e romaneio. No nosso caso, iremos utilizar o transporte. Tá? Tipos de modal. O tipo de modal, basicamente, é o tipo de modalidade de envio. Normalmente, a gente vai trabalhar com o rodoviário, mas existem os outros casos, o aéreo, o aquaviário e o ferroviário. Tá? O tipo de emitente, nós temos transportadora e carga própria. Nesse caso aqui, quando for transportadora, a gente vai usar a opção número 1, transportadora. Quando for, por exemplo, um frete que foi contratado, um frete de pessoa física, né, que tem um veículo que vai fazer um transporte para direcionar essa mercadoria até o cliente, será a carga própria. No nosso caso, como o nosso sistema aqui basicamente é um sistema de emissão de nota comercial, geralmente vai acontecer o caso de carga própria, né? Que a gente vai contratar uma determinada empresa ou motorista para fazer o processo de transporte. Duas opções ainda nos dados gerais, que é essa primeira parte, os dados de carregamento e os dados de percurso. Tá? No dado de carregamento, eu preciso informar, basicamente, a origem do carregamento, quer dizer, aonde está começando esse transporte, e o fim desse carregamento, qual vai ser o último lugar que esse motorista irá. Eu falo último lugar porque no mesmo manifesto eu posso ter mais de uma nota fiscal, mesmo sendo de destinatário diferente. Então, eu preciso, nesse caso aqui do manifesto, informar o lugar que ele está sendo carregado, no caso está saindo, e qual vai ser o último lugar que ele vai passar, que seria o dado de descarregamento. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, iremos colocar o estado do Ceará, o município, vamos clicar aqui do lado, ó, nesse ícone com a lupinha, e vamos pesquisar as cidades do Ceará. Uma particularidade, quando eu pesquisar aqui e apertar o Enter, o sistema irá trazer as cidades pertencentes ao Ceará. Tá vendo aqui o F23? O F23 é o código de IBGE do Ceará. Então, quando eu pesquisar, ele irá trazer, nesse caso aqui, só as cidades pertencentes ao Ceará. Como eu preciso colocar a cidade de carregamento, nesse exemplo aqui, nós estamos colocando Fortaleza como cidade, como local dos dados de carregamento. Tá? E nos dados de descarregamento, eu irei informar, no caso, a cidade final do processo de transporte que esse manifesto está contemplando. Tá? Então, vou pesquisar aqui também para o Ceará. Vou fazer aqui, vou apertar um Enter para pesquisar todas as cidades. E nesse caso aqui, eu vou colocar aqui a cidade de Aquiraz. Temos também a opção de percurso. O percurso, ele só vai ser preenchido quando for feito um transporte interestadual.
por exemplo, eu estou emitindo uma mercadoria está saindo de Fortaleza e está indo para, vamos supor, para São Paulo. Então eu preciso informar no percurso quais serão os estados que, no caso, esse manifesto está contemplando, irá passar. Então aqui eu precisaria informar, por exemplo, se fosse para São Paulo, eu iria informar os estados entre o Ceará e entre São Paulo. Eu não preciso informar Ceará e São Paulo, que são os dois estados início e fim. Eu preciso colocar o que está entre eles. Vamos supor, se eu fosse passar aqui pela Bahia, teria que colocar aqui a Bahia. Aí eu clicar aqui em adicionar, ele vai adicionar na listinha. Fora a Bahia, vamos ver se mais algum estado, por exemplo, Alagoas. Mesmo jeito, teria que informar aqui Alagoas. Então eu tenho que informar todos os estados onde esse manifesto irá passar. Tá? É uma exigência do fisco, tá? Essa informação. Por quê? Porque eu não posso simplesmente colocar todos os estados que estão compreendidos entre esses dois, que pode ser que o transportador não passe por determinado estado. Então eu vou informar nesse documento, de fato, os estados entre o estado origem e o estado destino, por onde o transportador que está levando esse manifesto irá passar. Tá? No nosso exemplo aqui, como eu estou emitindo um manifesto de Fortaleza para Quirais, é um manifesto dentro do próprio estado. Então eu não preciso ter esse cuidado de informar, no caso, os estados de percurso. Por quê? Porque é dentro do próprio estado. E se eu estivesse fazendo, por exemplo, um frete, um transporte, o transportador estivesse indo do Ceará para o Piauí, né, que são basicamente estados vizinhos, nesse caso também eu não preciso informar os estados de percurso. Por quê? Porque o estado origem é o Ceará, o estado final é Piauí. E entre esses dois, ele não irá passar por nenhum outro, no caso, estado. Então, eu não preciso preencher nesse exemplo. Tá? Então, resumindo, o percurso eu só vou preencher se entre o estado origem e o estado destino, eu tenha algum outro estado por onde eu irei passar. Caso não tenha, caso sejam estados vizinhos, não precisa. Tá? E caso seja também dentro do próprio estado, é a mesma ideia. Não precisa informar os estados de percurso. Nas notas fiscais, nesse caso aqui, eu precisaria informar, no caso, as notas fiscais que esse manifesto contempla. Tá? Mas inicialmente, eu preciso fazer a alimentação principal do manifesto. Então, são esses dados aqui, dos dados gerais. Irei agora para o rodoviário. E no rodoviário, eu teria que informar o veículo e o motorista. Tá? Então, partindo do mesmo pressuposto, eu vou colocar aqui o código do veículo e o código do motorista que está cadastrado no sistema. Se eu não souber os códigos, eu vou aqui no ícone com a lupa e faço uma pesquisa. Tá? Dos veículos. E no caso, do motorista, do mesmo jeito. Clico no ícone com a lupa e vou pesquisar os motoristas cadastrados. Caso por algum motivo não esteja cadastrado nem o veículo nem o motorista, eu preciso fazer um cadastro prévio. Então aqui do lado eu tenho um botão com um lápis que me abre as opções de cadastro de veículo. Aí aqui eu aperto em novo e vou fazer a alimentação desses dados aqui para ser utilizado no caso do manifesto. Tá? Nesse cadastro de veículo, os únicos campos que são obrigatórios para a utilização do manifesto é a placa do veículo, tá? E os dados de transporte. Eu preciso informar o tipo de carroceria, seguindo esses esquemas aqui, que é disponibilizado pela própria Cefaz, o tipo de rodado, que também são essas opções aqui, tá? A UF de licenciamento do veículo, o proprietário do veículo, se ele é próprio ou de terceiros. No caso, quando for um manifesto emitido por uma transportadora, precisa informar o RNTRC, né, que é o código de, vamos supor, é o código que é dado ao transportador. Né? E eu preciso informar para o veículo a sua tara, sua capacidade em quilos e sua capacidade em metros
cúbicos, tá? Nesse caso aqui, os dois que são obrigatórios é a tara e a capacidade se tiver. Cada capacidade sempre vai ter. A tara é aquele valor que a gente coloca em cima do sobressalente, né, para ser descontado. No nosso caso aqui, ó, nós já temos um cadastrado. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, ó. Vou abrir um veículo cadastrado anteriormente. Então, esse aqui foi cadastrado, tá vendo? Foi criado um tipo, um modelo, o tipo de combustível, o tipo de câmbio, mas essas informações aqui elas são apenas por cadastro e não são obrigatórias. Agora, já os dados de transporte, eles são diretamente utilizados lá no manifesto, então eles são obrigatórios de ser preenchidos, tá? O cadastro de motorista é do mesmo jeito. Clicamos ao lado, vai abrir uma tela com os dados principais do motorista. Nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, foi preenchido o nome, o CPF, o RG e o CNH. Porém, os únicos campos que são obrigatórios para o manifesto é o nome e o CPF. Tá? O restante dos campos, eles existem no cadastro, mas eles não são obrigatórios. Assim como o endereço também. Bom, fazendo a emissão agora, continuando com a nossa emissão do manifesto, vamos preencher aqui o veículo 1 e o motorista 1 como teste. Voltando para as notas fiscais, aí aqui nós vamos ter que colocar os dados da nota, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o número de nota 3034. 3033, pronto, o 3033. O que é que acontece? Na hora que eu coloco 3033, o sistema vai consultar no modo de nota fiscal do sistema os dados dessa nota. Então, ele já traz para a gente a chave, o município de entrega, o valor da carga e a quantidade da carga, tá? No nosso caso aqui, partimos para aquele caso. Se não for feito uma emissão de nota pelo sistema, na hora que eu colocar aqui, por exemplo, a nota fiscal, ele não vai trazer a chave, porque não existe no sistema de nota. Aí você tem que colocar todos os dados manualmente. A chave, o município de entrega, o valor da carga. Aí, depois de preencher esses campos, você vai clicar em adicionar. Aí, no caso aqui, ó, ele vai obrigar que você informe a quantidade da carga. Então, vou colocar pelo menos uma aqui, tá? Agora, ele adicionou. Então, eu adicionei uma nota fiscal. Se existirem mais notas fiscais, você vai preenchendo aqui em cima e vai adicionando na listinha, tá? No nosso exemplo, vamos fazer um manifesto com uma única nota, mas isso não é regra, tá? Você pode fazer com várias notas sem problema. Pronto, já fizemos os dados principais, as notas fiscais, colocamos os dados de veículo e motorista. Dados adicionais são alguma observação que eu queira, por exemplo, colocar no manifesto, mas não é obrigatório. E vamos para a última aba, que é o MDFE. É nessa região do sistema que eu posso verificar o recibo, a chave, o protocolo, depois que eu transmitir para essa faixa, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou confirmar. Perceba que ele colocou aqui, ó, uma nota fiscal não enviada, né, porque nós não enviamos ainda. E vai perceber também que não tem recibo, protocolo, justamente por não ter sido transmitido ainda para o fisco, né? Aí agora a gente seleciona e vamos clicar em transmitir. Pronto. Depois que a gente transmite, aparece a mensagem com sucesso. E eu apertar OK, aí ele muda de não enviado para autorizado. E você vai perceber aqui que ele já trouxe o recibo, o protocolo, que é recebido quando a gente faz a emissão, a chave do MDFE, no caso, e o nosso arquivo XML gerado. Pronto, nesse caso você já fez a transmissão do manifesto, ele já existe no fisco, né, já foi autorizado. O que é que pode acontecer a partir daqui? Se por algum motivo a gente errou, né, criou o manifesto errado e precisa fazer o seu cancelamento, clicamos em evento e selecionamos a opção cancelar. Aí ao apertar o cancelar, ele vai abrir uma tela que ele vai pedir um motivo do cancelamento, tá? Então a gente precisa dizer por que nós estamos cancelando. Precisa colocar alguma coisa. E vamos supor, esse motivo de cancelamento
ela tem que ter pelo menos 15 caracteres. Tá? Se eu fizer, por exemplo, cancelei, não vai passar, porque existe uma regra dentro do web service da Cephase que eu tenho que colocar pelo menos 15 caracteres. Só que nesse caso aqui, eu não pretendo cancelar, tá? Então eu vou cancelar a opção de cancelamento. E ele me informa aqui, ó, ele não vai cancelar porque eu não informei nada. Então, automaticamente, ele fica só como autorizado mesmo. Só que nesse caso aqui, eu não vou fazer o seu cancelamento, eu vou fazer o seu encerramento. Né? Lembrando que eu preciso, todo manifesto que eu faço, eu preciso fazer o encerramento. Então, eu vou clicar em eventos, encerrar. Pronto. Aí aparece a mensagem, evento de encerramento do MFE enviado com sucesso. Então, o nosso manifesto foi encerrado. Com isso, a gente conseguiu fechar ele, conseguiu fazer as liberações necessárias e num próximo manifesto que eu vou utilizar esse mesmo motorista, por exemplo, eu não terei mais problema, porque o manifesto já foi encerrado. Normalmente, o encerramento ele não é feito no mesmo dia, né? Por quê? Porque você emite hoje, o manifesto está em transporte, tá? Quando a mercadoria for entregue, é que você vai fazer o encerramento. Exemplo, se você fizer agora, encerrar agora, no meio da viagem do transportador, se cair algum posto um posto da Cephase, ele verificar que esse manifesto já está encerrado, vai dar o problema da carga ficar retida. Né? Então, o encerramento só é feito depois da entrega da última nota. Tá? Então, é por isso que geralmente você emite hoje e demora uns dias para você fazer o encerramento. Né? Pelo menos um ou 2 dias. Nunca faça na mesma hora, para não acontecer esse problema. De no meio do processo de transporte, passar em alguma cancela, né? Em algum posto difícil da Cephase, e ser verificado que esse manifesto já foi encerrado. Aí, nesse momento, possivelmente o fisco vai reter a mercadoria até ser resolvido esse problema. Tá? Bom, então com isso a gente visualiza como é que é feito o processo de emissão de manifesto no sistema. Tá? É bem simples, bem fácil. Né? E, por exemplo, lembrando que essas opções aqui, cada uma ela é direcionada para o que ela se propõe a fazer. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse manifesto foi transmitido. Se eu tentar transmitir de novo, ele já avisa que já está autorizado. Então, não posso retransmitir algo já encerrado. Né? Já foi até autorizado. Aqui eu posso fazer a sua impressão. Aqui eu posso fazer sua consulta. Ó. Vamos consultar ele aqui pela sua chave de acesso. Pronto, ele vai consultar ó, e vai trazer um login da consulta. Ó, aqui embaixo. Aqui foi o que a gente fez há pouco ao fazer sua autorização. E aqui embaixo ó, foi o evento de encerramento do manifesto. Tá? E essas outras opções são as respostas que acontecem entre o sistema e o WebCF da Cephase, com troca de arquivos. Tá vendo? Esse aqui esse log, ele é uma informação mais, vamos supor, mais fácil de se entender, porque essas outras opções aqui, ela transporta em uma estrutura chamada XML. Então, basicamente, o técnico é que vai utilizar isso aqui caso aconteça algum problema. Tá? Aperto OK. E aqui em funções, ó, eu tenho a opção de enviar por e-mail, caso eu precise enviar esse MDFE para o transportador que já está fazendo o processo de transporte da carga. Né? Eu posso clicar aqui e mandar um e-mail para ele com os arquivos anexados. Tá? E de onde ele esteja, ele consegue receber e fazer uma impressão desse manifesto. Tá? Bom, com isso a gente encerra aqui esse vídeo. Tá? Caso tenha mais alguma dúvida, entre em contato com a empresa e com a parte do suporte. Mas basicamente é isso o procedimento que é feito para a emissão do manifesto eletrônico. Tá? Obrigado e até o próximo vídeo.